Existe um tipo de homem que sabe exatamente como usar o nome de Deus para esconder quem ele realmente é. Mas me diz uma coisa, e se você estiver confiando, se entregando e até orando por alguém que na verdade está te manipulando? Isso é mais comum do que parece, e muitas mulheres só percebem quando já estão emocionalmente presas, confusas e até se sentindo culpadas por algo que nem fizeram. Hoje você vai descobrir os sinais claros que revelam quando um homem não é o que aparenta, antes que seja tarde demais. Capítulo 1. O disfarce espiritual. O começo perfeito demais. No começo, tudo parece certo, até perfeito demais para ser verdade. Ele fala de Deus com facilidade, cita versículos com segurança, demonstra uma postura firme, como alguém que realmente tem intimidade com o Senhor. Para quem está buscando um relacionamento alinhado com a fé, isso soa como resposta de oração. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque esse tipo de homem sabe construir uma imagem. Ele entende o que você valoriza, o que você espera e se molda exatamente nisso. Ele parece decidido, parece maduro espiritualmente, parece aquele homem raro que hoje em dia quase não existe. E sem perceber, você começa a confiar rápido demais. Mas observe uma coisa, tudo acontece com uma intensidade fora do normal. Ele se aproxima rápido, se conecta rápido, fala de futuro cedo demais. Em pouco tempo você já está emocionalmente envolvida, acreditando que encontrou alguém enviado por Deus. Só que Deus não trabalha na confusão nem na pressa emocional. A Bíblia já nos alertava sobre isso muito antes de qualquer relacionamento moderno existir. Em Mateus 7,15 está escrito: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E isso não se aplica só a líderes, mas a qualquer pessoa que usa uma aparência espiritual para esconder intenções erradas. O problema não está no que ele mostra no começo, mas no que ele esconde enquanto te conquista. E quando essa máscara começa a cair, geralmente você já está envolvida demais para sair com clareza. Mas isso ainda é só o começo, porque o próximo sinal não aparece de forma óbvia. Ele vem disfarçado de algo que muitas mulheres confundem com cuidado, quando na verdade já é controle. Capítulo 2. Controle disfarçado de autoridade espiritual. No início, parece zelo, parece cuidado, até liderança espiritual. Mas aos poucos, algo começa a mudar e é sutil o suficiente para você não perceber de imediato. Ele começa a usar Deus como argumento em decisões simples. Não é mais só opinião, agora é direção espiritual. Frases como, Deus me mostrou que você precisa mudar isso, ou, uma mulher de Deus age assim, começam a aparecer com frequência. E sem perceber, você começa a se questionar, não sobre o relacionamento, mas sobre você mesma. O que antes era leve, agora começa a pesar. Você sente que precisa provar algo o tempo todo, precisa se encaixar, se ajustar, se moldar, e sempre com a sensação de que se não fizer isso, está falhando, não com ele, mas com Deus. Esse é o ponto mais perigoso da manipulação espiritual, quando ele mistura a voz dele com a voz de Deus. Quando discordar dele começa a aparecer desobediência espiritual, e isso gera culpa, medo e silêncio. Mas a Bíblia nunca ensinou controle como forma de liderança. Em Efésios 5:25, o padrão não é dominação, é sacrifício, amor e entrega. Cristo não controla a igreja, ele ama, guia e respeita. O problema é que esse tipo de homem distorce esse princípio. Ele usa partes da Bíblia fora de contexto para sustentar o próprio ego, criando uma dinâmica onde você está sempre abaixo, sempre em dívida, sempre tentando alcançar um padrão que ele mesmo define. E quando você começa a sentir que algo não está certo, ele rapidamente espiritualiza a situação. Diz que é falta de fé, falta de maturidade ou até influência negativa de outras pessoas.
E é nesse momento que muitas mulheres se perdem, porque já não confiam mais na própria percepção. Mas o que vem a seguir é ainda mais silencioso e mais destrutivo, porque não é só sobre controle, é sobre fazer você se sentir menor enquanto diz que está te ajudando a crescer. Capítulo 3. Ele diminui você enquanto finge te edificar. No começo, parece correção, parece cuidado espiritual, mas com o tempo começa a doer. Ele aponta suas falhas com frequência, sempre dizendo que quer o seu crescimento, que quer te ver mais próxima de Deus. Só que em vez de te fortalecer, aquilo começa a te enfraquecer por dentro. Ele elogia, mas logo depois critica. Diz que você é especial, mas nunca o suficiente. Sempre falta algo. Sempre tem algo em você que precisa ser ajustado, corrigido, melhorado. E isso cria um ciclo silencioso. Você começa a tentar mais, se esforçar mais, se moldar mais, esperando finalmente ser boa o bastante. Sem perceber, sua autoestima vai sendo construída na aprovação dele. Você começa a medir seu valor com base no que ele diz, e não mais no que Deus já declarou sobre você. E isso é extremamente perigoso. Porque Deus não edifica através da humilhação. Em 1 Coríntios 14:33, a palavra deixa claro que Deus não é autor de confusão. E onde há constante insegurança, medo de errar e sensação de insuficiência, algo está fora do lugar. Um homem de Deus de verdade não precisa te diminuir para se sentir maior. Ele não usa suas fraquezas como ferramenta de controle emocional. Pelo contrário, ele te ajuda a crescer sem apagar quem você é. Mas o lobo disfarçado faz o oposto. Ele te mantém em um estado de dúvida constante, onde você nunca tem certeza se está certa, se está madura o suficiente, se está agradando a Deus, ou apenas tentando agradar a Ele. E quando você já não se reconhece mais, quando sua identidade começa a se perder no meio disso tudo, é sinal de que você foi levada para um lugar emocional muito mais profundo do que deveria. Mas existe um próximo passo ainda mais perigoso nesse tipo de relação. Porque depois de abalar quem você é, ele começa a mexer com tudo ao seu redor, inclusive com as pessoas que poderiam te ajudar a enxergar a verdade. Capítulo 4. Isolamento em nome de Deus. No começo parece apenas um conselho, uma preocupação leve com as pessoas ao seu redor. Ele começa a comentar sobre suas amizades, questiona algumas influências, levanta dúvidas sobre quem está perto de você. E de forma quase imperceptível, ele planta uma semente, a ideia de que nem todo mundo ao seu redor é de Deus. Aos poucos, isso evolui. Ele começa a dizer que certas amigas não edificam sua fé, que sua família não entende o propósito de Deus para sua vida, que sua igreja talvez não seja tão alinhada quanto deveria, e tudo isso sempre com um tom espiritual, como se estivesse te protegendo. Mas na prática, o que está acontecendo é outra coisa. Você começa a se afastar, primeiro emocionalmente, depois fisicamente, para evitar conflitos, para não parecer rebeldia espiritual, para manter a paz no relacionamento. E quando percebe, já não compartilha mais nada o que sente com ninguém. Já não busca conselhos, já não ouve outras vozes. E isso cria um ambiente perfeito para o controle. Porque quando você está isolada, ele se torna a sua principal ou única referência. Sua visão de mundo começa a girar em torno do que ele diz, do que ele interpreta, do que ele aprova. E qualquer tentativa de alguém de fora alertar você parece ataque, perseguição ou falta de entendimento espiritual. Mas a verdade é que Deus nunca te chama para o isolamento emocional. Em Eclesiastes 4, 9 e 10 está escrito que é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a se levantar. Deus trabalha em comunhão, em apoio, em conexão saudável, não em afastamento forçado. O isolamento não é proteção, é estratégia.
E quando você começa a sentir que perdeu sua voz, que já não tem mais para quem correr, que tudo precisa passar por ele antes de qualquer decisão, isso não é cuidado espiritual, isso é aprisionamento emocional. Mas ainda existe um sinal final, o mais revelador de todos, porque por mais que ele fale, por mais que ele tente sustentar a imagem, chega um momento em que a verdade aparece nas atitudes. Capítulo 5. Ele não vive o que prega. O sinal final. Por mais que ele fale bonito, por mais que conheça a Bíblia, por mais que tente sustentar a imagem de homem espiritual, chega um momento em que a verdade aparece, e não é nas palavras, é nas atitudes. Você começa a perceber incoerências, pequenas no início, quase ignoráveis, mas que com o tempo se tornam impossíveis de justificar. Ele fala de amor, mas age com frieza. Fala de paciência, mas se irrita com facilidade. Fala de Deus, mas suas atitudes não refletem o caráter de Cristo. E isso gera um conflito interno enorme em você, porque uma parte sua quer acreditar na imagem que ele construiu, mas outra parte já começou a enxergar quem ele realmente é. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais desconfortável tudo fica. A Bíblia é clara quando diz em Mateus 7,16: pelos frutos vocês os reconhecerão. Não são as palavras, não são os discursos, não são os versículos decorados. São os frutos. São as atitudes no dia a dia, principalmente quando ninguém está olhando. Um homem de Deus de verdade não é perfeito. Capítulo 5. Ele não vive o que prega. O sinal final. Por mais que ele fale bonito, por mais que conheça a Bíblia, por mais que tente sustentar a imagem de homem espiritual, chega um momento em que a verdade aparece, e não é nas palavras, é nas atitudes. Você começa a perceber incoerências, pequenas no início, quase ignoráveis, mas que com o tempo se tornam impossíveis de justificar. Ele fala de amor, mas age com frieza. Fala de paciência, mas se irrita com facilidade. Fala de Deus, mas suas atitudes não refletem o caráter de Cristo. E isso gera um conflito interno enorme em você, porque uma parte sua quer acreditar na imagem que ele construiu, mas outra parte já começou a enxergar quem ele realmente é. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais desconfortável tudo fica. A Bíblia é clara quando diz em Mateus 7,16: pelos frutos vocês os reconhecerão. Não são as palavras, não são os discursos, não são os versículos decorados. São os frutos. São as atitudes no dia a dia, principalmente quando ninguém está olhando. Um homem de Deus de verdade não é perfeito, mas é coerente. Ele pode falhar, mas reconhece, se corrige e não usa Deus como escudo para justificar erros. Já o lobo disfarçado faz o contrário. Ele usa a espiritualidade como máscara, como defesa, como ferramenta. E nesse ponto já não se trata mais de dúvida. Os sinais estão claros. Se alguém precisa constantemente provar que é de Deus, talvez seja porque as atitudes não sustentam essa verdade. Porque quando o caráter é real, ele aparece naturalmente, não precisa ser forçado nem encenado. E reconhecer isso pode doer, mas também pode ser libertador. Porque a partir do momento em que você enxerga a verdade, você recupera algo que talvez já estivesse perdendo há muito tempo: a sua clareza, a sua identidade e a sua paz. A verdade que liberta, mas que muitas ignoram. Nem todo homem que fala de Deus é de Deus de verdade. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, principalmente quando o coração já está envolvido. Porque, no fundo, você queria que fosse real, queria que aquilo fosse resposta de oração, queria que aquele relacionamento fosse construção e não aprendizado pela dor. Mas ignorar os sinais não muda a realidade, só prolonga o sofrimento. Deus não gera confusão, medo ou opressão. Deus não te diminui, não te controla e não te afasta de quem você ama de forma saudável. O amor que vem dele traz paz, clareza e segurança,
mesmo nos momentos difíceis. Se dentro desse relacionamento você sente ansiedade constante, dúvida, medo de errar, sensação de insuficiência, isso não é crescimento espiritual, isso é desgaste emocional disfarçado de fé. E agora, a pergunta que você precisa responder com sinceridade é: esse relacionamento está te aproximando de Deus ou te afastando de quem você realmente é? Porque a verdade é simples, mesmo que doa. Aquilo que vem de Deus não destrói sua identidade, fortalece. E se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, não ignore isso. Se inscreve agora no canal, porque aqui você vai aprender a identificar sinais que quase ninguém te ensina. Sinais que podem te proteger de relacionamentos que parecem certos, mas acabam destruindo sua paz, sua fé e sua vida emocional. E mais importante, você não está sozinha nisso. Tem muitas mulheres passando exatamente pelo que você está passando. E quanto mais você entende, mais forte você se torna. Se esse vídeo fez sentido para você, fica aqui com a gente, porque os próximos podem literalmente te ajudar a não cometer erros que custam anos da sua vida.